Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Aqui em nosso canal, todos os dias, um versículo bíblico diário para estudarmos e refletir nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, todos os dias, uma oração para nos ajudar nas mais diversas áreas de nossas vidas. Então sejam muito bem-vindos e sintam-se à vontade para navegar em nosso canal, nesse mundo maravilhoso e abençoado dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu convido vocês a orar o Salmo 68, um salmo que nos ajuda a fazer os trabalhos mais difíceis, aqueles trabalhos que não estamos conseguindo realizar. Um salmo também muito poderoso contra as forças malignas, contra ideias perversas. É um salmo muito bom para dores de garganta. É o salmo da glória de Deus, do poder de Deus Todo-Poderoso. Bom, mas antes de começarmos a orar esse maravilhoso salmo, eu convido vocês e peço a ajuda de vocês para nos ajudar a divulgar mais ainda o nosso canal, os nossos versículos, as nossas orações. E não é difícil e não vai custar nada para vocês. É só um segundinho. Só basta vocês clicarem no botãozinho de se inscrever, no botãozinho de curtir. Assim, vocês estarão ajudando não só o canal, e sim muitas e muitas pessoas, pois o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e muito importante e vai distribuir para o maior número de pessoas. Assim, a palavra de Deus vai chegar aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais estão precisando. Vamos ajudar o canal a disseminar a palavra de Deus, a mudar o mundo, trazendo mais paz, mais alegria, mais harmonia. E para acontecer isso, é somente junto de Deus. Eu convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo os seus pedidos e intenções de orações, pois todos os dias nós oramos por vocês e por suas famílias, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as suas intenções e pedidos de orações, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Façam com muita fé esta oração, que eu tenho a certeza do fundo do meu coração que Deus vai ouvir o clamor e o pedido de vocês. E o meu desejo é que Deus abençoe a todos vocês e a toda a família de vocês. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim, potencializará mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar ou até dormir melhor. Deus abençoe a todos. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus
vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Mas aqueles que se revoltam contra ele, estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Por que no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? O Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali. E louvado seja o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando os seus tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus
todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá, com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Ó Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus. Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Ah, como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Ah, mas aqueles que se revoltam contra ele, estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu, e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres.
O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia: os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Ué, por que no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? O Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali. E louvado seja o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando os seus tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus.
Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Ah, como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Ah, mas aqueles que se revoltam contra ele, estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Ué, por que no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? Ah, o Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio
do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali. E louvado seja o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando seus tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Ó Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus. Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está sobre o povo de Israel. A sua força está dos céus. Como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar.
Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Mas aqueles que se revoltam contra ele, estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu, e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que haviam sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Por que no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? O Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali. E louvado seja o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: Eu trarei os inimigos
de vocês de volta do monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando os seus tamborins. Ó, louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Ó Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus. Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Ah, como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Ah, mas aqueles que se revoltam contra ele
e estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Ué, por que no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? Ah, o Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali. E louvado seja o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando os seus tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor.
do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Ó Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus. Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está sobre o povo de Israel. A sua força está dos céus. Ah, como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Ah, mas aqueles que se revoltam contra ele, estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu, e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Ué,
Por que que é no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? O Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali. E louvado seja o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando os seus tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus. Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está
sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Ah, como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor. Salmo 68. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como uma fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam perto de Deus, assim como a cera se derrete quando chega perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na presença dele, e com muita alegria cantam hinos de louvor. Ó povo, cantem louvores a Deus, cantem hinos de louvores à sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado das nuvens. O seu nome é Senhor Deus. Alegrem-se na sua presença. O Senhor Deus vive no seu santo templo. Ele cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar aonde eles possam viver, e soltam os prisioneiros para que eles possam viver livres e felizes. Ah, mas aqueles que se revoltam contra ele, estes vão ter que morar em uma terra deserta. Ó Senhor Deus, quando conduzistes o teu povo, quando passastes pelo deserto, a terra toda tremeu, e o céu derramou chuvas por causa da vinda de Deus de Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu, Senhor, fizestes cair muita chuva e renovastes a terra cansada. O teu povo, Senhor, fez nesta terra o seu lar. Com tua bondade cuidastes dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido retirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas cobertas como ouro puro. Ué, por que no dia das batalhas alguns soldados ficaram nos currais das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Solimão. Como é alta a Serra de Bazã, uma serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte em que Deus decidiu morar? Ah, o Senhor Deus viverá ali eternamente. Com seus milhares e milhares de carros, o Senhor Deus veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor Deus subiu aos lugares mais altos, levando junto dele muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus Todo-Poderoso viverá ali, e louvado seja
o nosso Senhor Deus, que dia a dia ajuda a carregar as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que insistem em permanecer em seus pecados. Deus, o nosso Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, do sangue, para que vocês se banhem no sangue deles, e os seus cães possam lamber sangue à vontade. Deus, todos veem a sua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio, as moças tocando os seus tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois Judá, com o seu grupo. E depois, logo em seguida, os líderes de Zebulon e Nasdar. Mostra o teu poder, meu Deus, o poder que tens usado a nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, o templo que os teus servos trazem ofertas a ti, ó Senhor. Repreende o Egito, aquela fera. Deus, repreende as nações, a manada de touro e seus bezerros, até que elas se curvem e ofereçam-lhe as suas pratas. Espalha, Senhor, os povos que gostam de fazer guerra. Virão os embaixadores do Egito e os etílopes com as suas mãos levantadas. Vão orar e clamar a ti, ó Deus. Cantem hinos de louvor a Deus, povos de todas as nações. Cantem hinos de louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Cavaleiro dos céus. E escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus, a sua majestade, que está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso lá do seu templo. O Deus de Israel dá força e poder a todo o seu povo. Louvem a Deus, o seu Senhor.